do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: nutrição e desenvolvimento. Estudo com 285 mil crianças aponta impacto do Bolsa Família nos índices de saúde dos menores. O programa ajuda famílias mais pobres a terem acesso a refeições com maior qualidade. E o resultado é um aumento no índice de massa corporal adequada e redução da baixa estatura para a idade. Cleide Lopes. Um dos avanços foi a redução do índice de magreza acentuada entre crianças. E você vai ouvir também. Conectividade. O programa Internet Brasil entrega quase 160 mil chips para acesso à internet a estudantes do CadÚnico. Eles podem usar a banda larga para fazer pesquisas e atividades pedagógicas. E ainda é tempo de Janeiro Roxo. Campanha quer conscientizar sobre prevenção e tratamento da hanseníase. O Brasil é o segundo país do mundo em número de novos casos da doença a cada ano. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Para atrair investimentos e melhorar a qualidade das rodovias, o governo vem promovendo concessões à iniciativa privada. A expectativa é chegar a 40 leilões até o fim de 2026. Foi o que afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho, ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação. Que esse ano nós vamos fazer 15. Esse ano agora. E no governo do presidente Lula, nossa expectativa é passarmos de 40 leilões de concessão rodoviária. E se o grande segredo da melhoria da infraestrutura é somar esforços, é mais investimento público e melhores projetos, mais organização para atrair o investimento privado aonde há rentabilidade privada. Isso garante que a nossa infraestrutura avance mais rápido, somando esses esforços. E o governo também investe em ferrovias. A ideia, segundo o ministro dos Transportes, é aumentar o volume de transporte de cargas feito por trens. O nosso Plano Nacional para o Desenvolvimento Ferroviário, ele vai visar primeiro carga. O Brasil vem crescendo em carga. Nós terminamos a Ferrovia Norte-Sul, nós estamos avançando com as obras da Ferrovia Transnordestina, 4 bilhões de reais em obra nesse momento, 5 mil pessoas aproximadamente trabalhando nesse momento, enquanto falamos. Nós estamos construindo a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, em Goiás, ligando a cidade de Mara Rosa, no estado de Goiás, até Água Boa, ampliando a malha ferroviária, porque o objetivo nacional é, até 2035, nós colocarmos 40% da carga que o país produz nas ferrovias, retirando das rodovias, para garantir mais durabilidade, para garantir mais segurança para as pessoas. A inclusão digital é uma das prioridades do governo e foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento. Com isso, mais de 6 bilhões e meio de reais serão investidos até 2026. Só o programa Internet Brasil entregou 160 mil chips para estudantes de escolas públicas em 2024. No terceiro ano do ensino médio, a estudante de São Luís, no Maranhão, Devni Nayara Rabelo de Souza, já sabe qual área vai cursar. Eu quero ingressar, quero me profissionalizar nessa área da odontologia. São horas de estudos na escola e também em casa. Pelo celular, Devni se conecta em um mundo do conhecimento. Eu uso para os meus fundamentos, para minhas pesquisas, para os meus trabalhos escolares. No ano passado, o programa Internet Brasil, parceria entre os Ministérios das Comunicações e da Educação, distribuiu 160 mil chips com pacote de dados mensais de 20 gigabytes para conexão de internet a alunos com famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal. Conexão de qualidade, gratuita e garantida pelo Governo Federal a milhares de estudantes de baixa renda do ensino básico. Explica Davi Penha, diretor do Departamento de Investimento e Inovação do Ministério das Comunicações. O programa deu um salto muito grande nesse ano de 2024. Foram 944 instituições de ensino beneficiadas em 287 municípios. Com o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal vai investir mais de 6 bilhões e meio de reais até 2026 para levar o que há de mais moderno em tecnologia para 140 mil escolas públicas. O diretor Davi Penha destaca que a inclusão digital faz parte do eixo do novo PAC.
A inclusão digital, quando ela foi inserida no novo PAC de uma forma mais abrangente, isso demonstra a importância que a inclusão digital tem para essa transformação social, para que o aluno possa usufruir desse benefício. E a família também, é claro. O estudante interessado precisa conferir se sua escola é participante do programa Internet Brasil, continuar ativo nas atividades escolares e estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados. Reportagem Pablo Mundim. No ano passado, pequenos negócios receberam mais de R$1 bilhão em crédito. Também foram renegociadas 100 mil dívidas de empresas, num total de R$6 bilhões até novembro. Essas ações foram possíveis por meio dos programas Procred 360, que oferece crédito em condições melhores que o mercado, e o Desenrola Pequenas Empresas, que propõe acordos financeiros vantajosos para devedores. Os programas fazem parte do Acredita, lançado no ano passado. Dono de restaurante em Florianópolis, Luiz Guilherme Valadares conta que idealizou o espaço junto com a mulher Ana Carolina. Tudo começou na pandemia de Covid-19, quando o casal se mudou de Brasília para a cidade e recebeu uma proposta inusitada para montar uma barraca de drinks. Do pequeno espaço, Luiz não parou mais. O mais recente projeto, um terraço que combina música, café, drinks, comidinhas de boteco e um belo pôr do sol, contou com o apoio do FAMP, Fundo de Aval do Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Segundo Luiz, eles conseguiram a liberação de R$80 mil para reformar o espaço e inaugurar o negócio. Não somos herdeiros, não tínhamos fundo, a gente tinha, claro, o nome, tinha contas tudo certinha, não tínhamos dívidas, isso facilitou bastante. E se não fosse realmente essa ajuda, esse incentivo inicial, o nosso sonho teria sido muito mais difícil. O Sebrae tem atuado junto ao governo federal para ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito. Só o Procred 360, linha de crédito exclusiva para pequenos negócios, já emprestou mais de R$1 bilhão a 40 mil MEIs e microempresas. O programa, que faz parte do Acredita, foi sancionado pelo governo federal em 2024 e oferece empréstimo para empresas com faturamento de até R$360 mil, com juros 50% menores dos cobrados pelo mercado. A iniciativa estabelece condições especiais de taxas de juros e garantias por meio do Fundo Garantidor de Operações, como explica o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Queremos atingir esses 20 milhões que são os que geraram emprego. O ano do empreendedor é, na verdade, um ano em que as pessoas vão ter a informação. Claro, muitos tiveram. Se você somar aqui, nós temos 600 mil pessoas, 600 mil empresas no ano passado que tiraram dinheiro do Pronamp, do Procred e desenrolaram. Então não é pouco, é 600 mil. Além de mais crédito, o programa Acredita também inclui o Desenrola Pequenos Negócios, que permite a renegociação de dívidas. Mais de 100 mil empresas já renegociaram R$6 bilhões em dívidas bancárias, segundo o governo. O Sebrae também disponibiliza uma plataforma digital no endereço sebrae.com.br/acredita, com informações e serviços sobre a contratação de crédito consciente. Segundo Valdir Oliveira, gerente de capitalização e serviços financeiros do Sebrae, investir nos pequenos negócios faz a economia crescer, além de gerar emprego e renda. Tem um número do Banco Mundial que diz que 30% do que está circulando de riqueza no mundo é o que de fato existe. 2/3, o restante do que gira no mundo é crédito. Por isso que o crédito é fundamental para fazer a economia girar e para fazer com que esses pequenos negócios consigam crescer, gerar mais emprego e gerar mais renda. De acordo com dados do governo federal, os MEIs, micro e pequenas empresas, representam 95% de todas as empresas em funcionamento no Brasil. Eles são responsáveis por mais de 55% dos empregos formais gerados e por 32% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Reportagem Gabriela Noronha. Para
Para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, o acesso à alimentação em quantidade e qualidade adequadas pode ser um desafio. Quando há refeição na mesa, ela pode ser formada por comida de pouco valor nutricional, o que afeta em especial as crianças. Evitar esse cenário é um dos objetivos do programa Bolsa Família. E um estudo mostrou que o benefício contribuiu nos últimos anos para o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Aumentou, por exemplo, o percentual de crianças com índice de massa corporal adequado. E os índices de baixa estatura para a idade também caíram. Adriana da Silva é moradora da comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e tem 4 filhos, com idades entre 3 e 10 anos. Ela é beneficiária do programa Bolsa Família há 9 anos. E há 2 meses, com a morte do marido, essa passou a ser a única fonte de renda para criar os filhos. Segundo ela, o Bolsa Família é que vem garantindo comida na mesa da família nos últimos meses. Ela fala da importância do programa para que as crianças tenham alimentação de melhor qualidade. Porque se não fosse ele, como é que eu ia comprar comida e as coisinhas dos meus filhos? Me ajuda muito. Compra mais arroz, o feijão, a carne, ovo que eles gostam muito, fruta e verdura. E o Bolsa Família está me ajudando bastante. O programa Bolsa Família tem tido um impacto positivo na melhoria do estado nutricional de crianças brasileiras de 0 a 6 anos. Foi o que mostrou um estudo da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Governo Federal. A pesquisa contemplou 285 mil menores acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional entre 2019 e 2023. Um dos avanços no período foi a redução do índice de magreza acentuada entre crianças, que passou de quase 5% em 2019 para 3,7% em 2023. O percentual de crianças com índice de massa corporal adequado aumentou de 58% para 67%. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti, diz que a pesquisa comprovou a melhoria em vários indicadores. Foi muito importante a gente ver que o programa Bolsa Família ele tem um resultado na melhora nutricional dessas crianças. A partir dos dados coletados pelo SUS, relativos ao período aí de 2019 e 2023, a gente viu uma melhora significativa em indicadores como magreza acentuada, sobrepeso e obesidade e a relação entre estatura e idade. Então, isso é muito importante porque a gente vê como que o programa garante a melhoria nutricional. A pesquisa revelou ainda que o sobrepeso dessas crianças diminuiu de 8% para 6,5% entre 2019 e 2023. E a obesidade infantil caiu de 7,9% para 5,4%. Já os casos de estatura muito baixa para a idade também tiveram queda, de 9% para 5%. Reportagem Cleide Lopes. A hanseníase é uma doença que ainda atinge milhares de pessoas. No Brasil, são cerca de 10 casos por 10 mil habitantes. O país ocupa a 2ª posição mundial em número de novos casos diagnosticados todo ano. E de acordo com o Ministério da Saúde, os números são mais expressivos em regiões com maior vulnerabilidade social. A doença tem cura e tratamento pelo Sistema Único de Saúde. E para conscientizar a população sobre a enfermidade, está sendo promovido o Janeiro Roxo, mês que também inclui o Dia Mundial de Enfrentamento à Hanseníase, celebrado no último domingo, 26 de janeiro, em 2025. Ao longo da história, a hanseníase foi uma doença que segregou muitas pessoas e espalhou preconceito. Para se ter uma ideia de como a hanseníase foi estigmatizada, até 1986, o Estado brasileiro determinava isolamento e internação compulsória de pessoas com a doença.
Como uma reparação, o presidente Lula regulamentou no fim do ano passado uma pensão para vítimas da hanseníase e filhos separados devido à internação compulsória. Iniciativa comemorada pelo coordenador do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase, José Ademilson Picanso. Fez com que o governo federal pudesse ter reparado um crime de Estado e uma reparação financeira aos pacientes que foram internados compulsoriamente em colônias de todo o Brasil. A hanseníase é uma doença infecciosa que é transmitida por contato próximo e prolongado com pessoas infectadas. Os principais sintomas são manchas claras ou avermelhadas com alteração de sensibilidade, dormências e fraqueza muscular. Se não for tratada, pode levar a incapacidades físicas permanentes. Mesmo com toda a conscientização que já existe sobre a doença, a diarista Franciene ficou assustada quando recebeu o diagnóstico. O medo que eu tinha era esse, de contar e não poder mais exercer a minha profissão de diarista, como de fato isso aconteceu. Mas hoje estou aqui sendo a militante da causa hanseníase, que eu acho que é isso que mais importa agora. A hanseníase tem cura e o tratamento é feito gratuitamente pelo SUS. Mas o preconceito e a discriminação ainda atrapalham o diagnóstico precoce da doença. É por isso que o Ministério da Saúde criou o Janeiro Roxo, um período dedicado à conscientização e ao combate à hanseníase. Durante todo o mês de janeiro, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, a Esplanada dos Ministérios e outros monumentos pelo país costumam ser iluminados com a cor roxa. Essa ação simbólica visa chamar a atenção da população para a importância de conhecer os sinais da hanseníase e de buscar diagnóstico em caso de sintomas. Reportagem Graciele Bittencourt. Vamos corrigir aqui, o Dia Mundial de Enfrentamento da Hanseníase é celebrado no último domingo do mês de janeiro. O próximo domingo, dia 26. O projeto Soldado Cidadão fornece formação técnica àqueles que estão saindo do serviço militar. A iniciativa do Ministério da Defesa já beneficiou mais de 300 mil jovens desde o lançamento em 2004. Com presença em todos os estados brasileiros e 140 municípios, o projeto Soldado Cidadão é uma importante iniciativa para a reintegração ao mercado de trabalho de militares que prestaram o serviço militar obrigatório, além de oferecer uma base sólida para quem decide seguir carreiras nas Forças Armadas. Somente no último ano, 7.690 jovens foram capacitados. O coordenador-geral do projeto Soldado Cidadão, coronel do Exército Osmar Malveira, ressalta a formação cidadã que o projeto proporciona. A finalidade é promover a capacitação técnico-profissionalizante dos militares incorporados às fileiras das Forças Armadas por meio de cursos profissionalizantes, oferecendo formação cidadã e condições de ingressar no mercado de trabalho após o seu licenciamento do serviço ativo. Em 2024, o projeto Soldado Cidadão superou a marca de 1.200 cursos oferecidos. Esses cursos são selecionados com base em pesquisas locais, realizadas nas regiões onde as unidades militares estão localizadas, para atender às demandas específicas do mercado de trabalho. Dentro das Forças Armadas são oferecidos cursos de combate a incêndios florestais, formação de motoristas, manutenção de computadores e até mesmo de saúde bucal. Além disso, os jovens aprendem valores como patriotismo, hierarquia e disciplina. O coordenador-geral do projeto, o coronel Osmar Malveira, explica que os cursos são gratuitos e ofertados por entidades de ensino profissionalizantes. Cursos que são contratados junto a outras instituições de ensino civil, como as entidades do Sistema S, por exemplo, que abrangem áreas como artes gráficas, atividades rurais, comércio, construção civil, eletrônica, gastronomia, hotelaria, logística, mecânica, parte de turismo, transportes, entre outras. A abrangência territorial do Soldado Cidadão permite que o programa atenda tanto à formação de soldados quanto às demandas locais por mão de obra qualificada. Como resultado, o projeto forma jovens preparados para atender às necessidades do país e se destacarem no mercado de trabalho, ampliando suas perspectivas de carreira e desenvolvimento profissional. Desde 2004, o projeto já beneficiou mais de 300 mil jovens. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. É isso mesmo, Giovana. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Da Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue nas sedes da EBC ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar. Quem se inscreveu no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, deve ficar atento. Estão abertas as inscrições postergadas para o primeiro semestre do ano. E o que isso significa? São aquelas inscrições que podem ser efetivadas no semestre depois do que o estudante foi pré-selecionado para o FIES. Quem teve a inscrição com conclusão prorrogada, referente aos 2 processos seletivos do FIES em 2024, deve complementar os dados até 24 de janeiro, na página do FIES Seleção. O endereço é acessounico.mec.gov.br/FIES. E tem início amanhã as inscrições para o primeiro semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. A expectativa é que sejam oferecidas nessa edição 334 mil bolsas integrais ou parciais em instituições de ensino particular. Para participar, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado do Enem 2024 ou 2023 e obtido no mínimo 450 pontos, além de não ter zerado a prova de redação. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 28 de janeiro no portal único de acesso ao ensino superior. Atualmente o programa atende mais de 597 mil bolsistas, matriculados em 1.862 instituições. O ProUni completa 20 anos e em todo esse tempo já beneficiou mais de 3 milhões e 400 mil estudantes. Olha, a tática do desaparecimento é uma das mais cruéis. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz: sumiu? Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Uma foto menos feliz. Ele quer triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. Nós acabamos de ouvir um trecho do trailer de divulgação do filme Ainda Estou Aqui. O longa, que já levou milhões de brasileiros ao cinema, conta a história de uma esposa que não teve mais notícias do seu marido, levado pelo exército durante a ditadura. E hoje esse filme nos trouxe mais uma emoção, a indicação para 3 categorias do Oscar. Luana Karen. Por meio das redes sociais, o presidente Lula felicitou toda a equipe que trabalhou no filme Ainda Estou Aqui, pela indicação em 3 categorias ao Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme. Lula disse estar orgulhoso e saudou Fernanda Torres, atriz indicada, e o diretor do longa-metragem Walter Salles. Eu quero dar parabéns a toda a equipe, dar parabéns ao Walter Salles e dar parabéns a Fernanda Torres, porque, sinceramente, vocês orgulham o presidente da República dizer: vocês são brasileiros e não desistem nunca. Parabéns. O Oscar é a principal premiação mundial do cinema e é a primeira vez na história que um filme brasileiro é indicado na categoria Melhor Filme. O vice-presidente Geraldo Alckmin também comemorou o feito, dizendo que está sorrindo e torcendo pelo cinema nacional. Já a ministra da Cultura, Margarete Menezes, exaltou as indicações, destacando a relevância do assunto abordado pelo longa. Ainda Estou Aqui conta a história do desaparecimento forçado do ex-deputado federal Rubens Paiva, em 1971, durante a ditadura militar no Brasil. No centro do roteiro está a trajetória de Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, em busca de informações e na luta pela verdade e em defesa dos direitos humanos. Lembrando que este mês, Fernanda Torres recebeu o Globo de Ouro como melhor atriz em filme de drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Ao comentar as indicações ao Oscar, a atriz afirmou estar muito feliz por uma história brasileira fazer sentido no mundo. Pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português. Eu estou muito emocionada, muito surpresa. Eu amo o Brasil, assim, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo.
Os vencedores do Oscar serão conhecidos no dia 2 de março. Reportagem Luana Karen. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina que União e Estados apresentem planos emergenciais contra queimadas. Superior Tribunal de Justiça suspende ressarcimento integral de cortes de geração de energia eólica e solar. A empresa vai indenizar motorista que carregava mercadorias de mais de 60 quilos. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que o governo federal e os 10 estados das regiões da Amazônia e do Pantanal apresentem em até 30 dias planos emergenciais de conscientização e manejo integrado do fogo. As medidas devem incluir campanhas educativas, publicidade e mobilização social. Marcelo Della Libera. Nas ações, o ministro destaca dados recentes do MAP Biomas que apontam um aumento de queimadas em 2024. Segundo o estudo, 18 milhões de hectares da Amazônia e 2 milhões de hectares do Pantanal foram atingidos no ano passado. Ainda de acordo com a decisão, informações atualizadas sobre investigações policiais e sanções administrativas relativas a incêndios florestais ilícitos de 2024 devem ser enviadas ao STF no prazo de 15 dias úteis. No dia 13 de março, Dino convocou a audiência para debater as medidas já implementadas e os planos emergenciais. O objetivo é conter o avanço das queimadas em 2025. Ele lembrou que em 2024, o período de seca e queimada se intensificou a partir de maio. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, suspendeu decisões que obrigavam o ressarcimento integral de cortes de geração de energia eólica e solar. O caso começou quando duas associações de geradores questionaram na Justiça uma resolução da ANEEL. Jaffer Araújo. A norma da Agência Nacional de Energia Elétrica limitou a compensação financeira aos casos de corte de geração de energia fora das usinas. Segundo as associações, essa regra extrapolou a competência da ANEEL. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o pedido das entidades foi atendido a favor do ressarcimento integral. Mas para o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, os prejuízos das empresas geradoras não podem ser repassados diretamente aos consumidores sem um exame técnico mais aprofundado. Com isso, as decisões de segunda instância ficam suspensas até o julgamento de eventuais apelações nos processos principais. Empresa vai indenizar motorista que carregava mercadorias de mais de 60 quilos. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula. Contratado em 2000, o profissional disse na ação que em 2008 foi diagnosticado com hérnia discal. Ele se afastou das atividades e começou a receber auxílio-doença pelo INSS. Com a doença agravada pelo trabalho, o motorista pediu indenização por danos morais. A 5ª turma do TST manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, mas aumentou o valor da reparação de 2 para 20 mil reais. O colegiado avaliou a gravidade da doença e o tempo de trabalho do motorista na empresa. Ele também vai receber pensão mensal vitalícia. Decisão da Justiça Federal obriga a FUNAI a concluir demarcação de terra indígena no Amazonas. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. A Justiça Federal determinou que a FUNAI retome imediatamente o processo de demarcação das terras ocupadas por indígenas no município amazonense de Santo Antônio do Içá. De acordo com a decisão, o órgão deve cumprir todos os atos de sua competência, além de apresentar um cronograma das fases necessárias para a conclusão da demarcação em até 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil.
Um aposentado será indenizado em R$15 mil após uma associação descontar valores de forma irregular da aposentadoria dele. O aposentado argumentou na ação que recebe a aposentadoria do INSS e que a subsistência estava sendo comprometida pelos descontos mensais de cerca de R$30 da associação. Ele afirmou que nunca fez contrato com a instituição e, por isso, solicitou à Justiça de Minas Gerais a interrupção imediata da cobrança. Ao analisar o caso, o magistrado confirmou a inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados com correção e a indenização por danos morais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senado pode votar autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central. Comissão analisa aumento de pena para crimes ambientais. Segue para a Câmara dos Deputados política de juventude e sucessão rural. Boa noite. O Senado pode votar a proposta de emenda à Constituição que prevê autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central. A medida transforma o Bacen em instituição de natureza especial de direito privado, integrante do setor público financeiro. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Uma das propostas que podem ser votadas no Senado neste ano é a de emenda à Constituição do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que confere autossuficiência orçamentária e financeira ao Banco Central. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o objetivo é complementar o que ele considera avanços institucionais relacionados à autonomia operacional do BC, com mandatos fixos para os seus diretores. Plínio ressalta, no entanto, que o texto não altera as atribuições de quem é responsável pela definição das políticas fiscal e financeira do país. Também ficam preservadas as funções do Conselho Monetário Nacional, cuja responsabilidade principal são a formulação das políticas da moeda e do crédito, cujo objetivo central é a garantia da estabilidade da moeda e do desenvolvimento econômico e social do país. De acordo com a proposta, os atuais servidores do Banco Central poderão seguir como integrantes de carreira congênere da administração pública federal ou migrar para o quadro próprio e permanente do BC. Com a regulamentação da reforma tributária, famílias inscritas no Cadastro Único não vão pagar impostos nas contas de água, luz, internet, celular e gás a partir de 2027. Os governos federal, estaduais e municipais vão definir como será a devolução de tributos para os demais produtos, como os de higiene pessoal e fraldas descartáveis. Repórter Érica Christian. A regulamentação da reforma tributária prevê a devolução de impostos pagos por pessoas de baixa renda. O chamado cashback vai restituir às famílias inscritas no Cadastro Único com o valor total da CBS, que é federal, e com 20% do Imposto sobre Bens e Serviços, que é estadual e municipal, para os serviços de água, luz, telefone, internet e de gás. Segundo o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o benefício entrará em vigor a partir de janeiro de 2027 em relação à CBS e a partir de 2029 para o IBS. A cesta básica já será isenta para todos os consumidores e outros produtos, como os de higiene pessoal e fraldas descartáveis, terão uma redução de 20% para as famílias de baixa renda. Ao citar tecnologias como a do Pix, Eduardo Braga destacou que a devolução dos impostos estará garantida. Quando foi emitida a conta de luz, já vem com imposto zero. Em alguns casos, ele receberá esse dinheiro de volta. Exemplo, fralda descartável. Eduardo Braga espera que os governadores possam zerar o IBS das contas de água, ao lembrar que o desconto de 20% é o valor da regulamentação da reforma tributária. Quero aqui fazer um apelo aos governadores que encaminhem às assembleias legislativas o aumento do cashback para que as pessoas mais pobres
possam receber esses impostos. Entre as alternativas em estudos para o cashback estão o desconto já no caixa ou um cartão específico, como o do Bolsa Família, para o recebimento do tributo pago. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou o projeto para aumentar a pena de crimes ambientais. Para ela, a medida desestimula práticas criminosas contra as florestas e vegetações brasileiras. De acordo com a proposta, o crime de incêndio florestal na forma dolosa, quando age com intenção de praticar, passa de 2 a 4 anos de reclusão para 3 a 6 anos, além de multa. O texto aguarda parecer na Comissão de Meio Ambiente. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir. E precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. O Senado aprovou incentivos para que jovens de 15 a 29 anos permaneçam em empreendimentos familiares rurais. A política enviada para análise na Câmara dos Deputados garante a sucessão e a capacitação no campo. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. Um projeto de lei cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural para integrar e articular políticas, programas e ações voltados à promoção da sucessão e à garantia dos direitos das juventudes do campo, das florestas e das águas. A proposta, que considera a juventude rural os jovens agricultores familiares entre 15 e 29 anos, foi apresentada pela senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, aprovada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em novembro do ano passado e enviada no mês seguinte para votação na Câmara dos Deputados. A relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apresentou parecer favorável e um texto para o projeto que aperfeiçoa a iniciativa de Jussara Lima. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, enfatizou os aspectos positivos do projeto apontados no relatório. Ataca 2 problemas: o aumento da concentração fundiária, quando o imóvel partilhado é vendido para proprietários de glebas maiores, e o desemprego, quando os herdeiros vocacionados para a atividade agropecuária se veem sem terras para dar continuidade ao seu trabalho. Outro ponto é a oferta de capacitação no meio rural. O texto aprovado no Senado prevê que a ação do poder público a ser adotada será política em vez de programa, e o escopo ficará ampliado com o conceito de juventude rural. A Comissão de Educação deve votar um projeto que incentiva a adoção de alimentação saudável na educação básica das escolas públicas, incluindo as da zona rural, as quilombolas e as indígenas. A ideia é conferir um selo ou certificado às instituições que implementarem a iniciativa. Repórter Alexandre Campos. Pelo projeto em análise na Comissão de Educação, serão critérios de avaliação das escolas para a concessão do selo, a adoção de ações voltadas ao consumo consciente de alimentos e ao controle da obesidade, entre outros. A proposta ainda prevê o estímulo à criação de programas de educação alimentar contínuos, com oficinas de culinária e hortas comunitárias, para conscientizar os estudantes sobre a importância de uma dieta adequada. Relatora do projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, destacou dados que evidenciam os benefícios da adoção de uma alimentação saudável nas escolas. Entre 2008 e 2023, o excesso de peso cresceu em todas as faixas etárias. Em 2023, quase 15% das crianças menores de 4 anos atendidas em unidades básicas de saúde já apresentavam o problema. Entre crianças de 5 a 9 anos, o excesso de peso é ainda maior. Quase 1/3 das crianças atendidas no Sistema Único de Saúde SUS. De acordo com o projeto, a escola premiada poderá afixar o selo ou certificado em local visível, ter a sua experiência divulgada nos meios de comunicação do Ministério da Educação e participar de eventos e capacitações relacionados à alimentação escolar saudável. Os senadores podem analisar a proposta de emenda à Constituição que busca aumentar a representatividade feminina no Judiciário.
A PEC tramita na Comissão de Constituição e Justiça e é de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão. Pelo texto, se um tribunal não tiver pelo menos 40% das vagas ocupadas por mulheres, as promoções pelo critério de merecimento devem seguir uma regra de alternância, ou seja, serem intercaladas entre listas mistas com homens e mulheres e listas compostas apenas por mulheres. A meta é promover a igualdade de gênero nos tribunais de segundo grau, como explica a parlamentar. Atualmente, as mulheres representam 51% da população brasileira, mas ocupam apenas 21% das vagas de desembargadores, o que configura uma grande desigualdade. Essa medida visa corrigir essa disparidade histórica e assegurar a igualdade de oportunidades para as mulheres na magistratura, fortalecendo a justiça e a democracia em nosso país. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Propostas em discussão nas comissões da Câmara ampliam acesso à saúde. Parlamentares defendem medidas para garantir melhorias na educação. Deputados da base e da oposição avaliam a atuação do parlamento em 2024. Boa noite. Ao fazer um balanço dos 2 anos da gestão federal, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, avalia que o país caminha para o desenvolvimento. Segundo o deputado, os números mostram avanços nos setores econômicos e sociais. Os dados indicam que o país está se consolidando como nação desenvolvida, com inclusão produtiva, inclusão social, crescimento econômico, renda, emprego e, portanto, nós temos que pedir a todos que nos guie cada vez mais com a fortaleza que é o parlamento brasileiro, na minha opinião, para nós chegar mais fortes, mais unidos e pensando sempre no país. De acordo com José Guimarães, o Brasil bateu a menor inflação dos últimos 4 anos e o desemprego mais baixo da história. Segundo os dados citados pelo parlamentar, foram 2.200.000 empregos formais gerados somente em 2024. Felipe Barros, do PL do Paraná, afirma que a oposição fez um bom trabalho em 2024. O deputado menciona avanços em pautas consideradas estratégicas e o arquivamento de projetos que ele considera uma série de ataques às liberdades individuais. Nós, por exemplo, conseguimos barrar o avanço do PL da censura, que era chamado de PL das fake news, mas que na verdade queria instituir um regime de censura estatal e que nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós conseguimos enterrar. Nós conseguimos aprovar na CCJ, por exemplo, a PEC, que garante o direito à vida desde a concepção. Isso foi aprovado na CCJ recentemente. Nós conseguimos avançar com o projeto de lei das armas, dando segurança jurídica aos CACs. Nós também conseguimos, com outras iniciativas, protocolar denúncias junto à Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal de Contas da União. Tudo isso foram iniciativas da oposição. Segundo Felipe Barros, é preciso avançar ainda mais em 2025, principalmente com a aprovação da anistia para presos políticos. Ele também reforça a importância da oposição no combate a irregularidades e na garantia da segurança jurídica e dos direitos individuais. Já Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, destaca a importância de defender a democracia por meio da investigação e responsabilização de todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Só assim, na avaliação da deputada, é possível preservar o Estado democrático de direito. Para Juliana Cardoso, é inadmissível conceder anistias aos responsáveis pelos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. A parlamentar alerta que a impunidade pode abrir caminho para novas tentativas de golpe, colocando em risco o futuro do país e os avanços institucionais já alcançados. Estivemos no limite do rompimento do Estado democrático de direito. Disso fica a lição que não há hipótese de concessão de anistia aos envolvidos na invasão do dia 8/1. Anistia, nesse caso, significa impunidade e abre brechas para novas tentativas de implantação da ditadura sejam colocadas em prática. Corremos disso, sem anistia. Eli Borges, do PL do Tocantins,
assinala a importância do trabalho da Frente Parlamentar Evangélica na preservação dos valores familiares. Entre as pautas defendidas, o congressista enfatiza a luta nas escolas contra o que ele chama de ideologias de gênero. Essas visões ideológicas vão destruindo valores. Por exemplo, essa questão da família, pai, mãe e a sua prole, é uma questão científica e biológica. E os ativistas que respeito aqui não discriminam, se outros movimentos querem invadir as escolas e fazer acontecer lá suas ideologias, em detrimento da formação ou da visão judaico-patriarcal. Porque uma criança na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos, ela não sabe discernir entre mandamento, orientação e sugestão. E eles querem fazer da escola um local de adotar políticas ideológicas que não dão certo e estão sendo rediscutidas no mundo todo. Então, a preservação da família é uma pauta muito forte da frente por aqui. Eli Borges também critica a liberação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao porte de até 40 gramas de maconha. Ele considera a medida um incentivo ao tráfico. O deputado ainda ressalta a importância de preservar os valores judaico-patriarcais na sociedade brasileira, afirmando que a família é o principal agente na formação do caráter. Eleições. Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, apresentou o projeto de lei que prevê a substituição de candidatos a vice após o prazo legal em casos excepcionais, como renúncias tardias. O deputado explica que a medida visa evitar prejuízos ao processo eleitoral e assegurar de forma justa a continuidade das campanhas. Apresentei o PL 3634 de 24, a fim de permitir a substituição do candidato a vice-presidente da República, vice-governador do Estado e vice-prefeito e suplentes de senadores nas eleições majoritárias até antes do pleito. Isso baseado num fato que ocorreu no município da Bahia, onde um vice-prefeito, depois do prazo limite, ele apresentou a renúncia da sua candidatura. Colocamos algumas possibilidades de alteração, substituição do candidato, a fim de preservar a disputa, a democracia, que é de fundamental importância. Portanto, acredito que seja um tema de grande relevância para que não possa acontecer novamente em outros pleitos municipais. Gabriel Nunes também é autor de proposta que limita a destituição de comissões provisórias de partidos políticos ao período entre o prazo de filiação e a diplomação dos eleitos. Ele argumenta que a medida busca garantir maior estabilidade a essas comissões e proteger a segurança jurídica no pleito eleitoral. Relações Exteriores. Na visão de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o resgate da soberania nacional é um dos principais desafios do Brasil no século XXI. Segundo o parlamentar, o país enfrenta dificuldades devido à fragilidade de suas instituições, baixa credibilidade dos políticos e uma economia debilitada e excessivamente regulamentada. Isso significa que o país é um país frágil, tem uma economia grande, tem um respaldo tradicional, histórico importante, em função de ser uma potência regional natural, mas nós não somos um país soberano. Agendas de grupos mais bem organizados externos predominam na questão política brasileira. Nós não temos nada para contra-atacar, não temos uma agenda externa que seja nossa, dominante, que valorize a nossa cidadania, a nossa soberania, as nossas instituições. Esse é o grande desafio no século XXI, exatamente porque a ONU e todos os seus acordos multilaterais estão em falência. Os países estão saindo da questão ONU, entrando para outras organizações supranacionais, exatamente porque dão mais liberdade, dão mais visão e dão mais proteção da sua soberania, suas culturas próprias. Luiz Felipe de Orleans e Bragança também critica a dependência do Brasil em acordos multilaterais realizados no século passado, como os da ONU. Para ele, o fortalecimento do país no cenário global depende essencialmente de investimentos em tecnologia, infraestrutura e defesa, além da redução da regulamentação interna. Previdência. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, é contrário à reforma da Previdência dos militares.
O deputado argumenta que as mudanças previstas penalizam uma categoria que, segundo ele, nos últimos anos já vem sofrendo com a perda de benefícios. Além disso, o parlamentar rejeita a ideia de que os militares contam com privilégios. Para Coronel Crisóstomo, as alterações exclusivas para a classe desvalorizam aqueles que dedicam suas vidas à defesa da nação e estão dispostos a fazer o sacrifício máximo pelo país. Todos nós sabemos que os militares são os únicos cidadãos que prometem morrer pelo Brasil. Isso só faz quem realmente pensa na nação. E nós somos assim. E dizem que os militares têm privilégios. Aí eu pergunto, Brasil, privilégio? Você declarar que morre em nome dos brasileiros, isso é privilégio? Nós pagamos por tudo que nós recebemos das Forças Armadas e dos brasileiros. Desenvolvimento Regional. De autoria do deputado João Leão, do PP da Bahia, o projeto cria o Batalhão Hidroviário do Exército, com foco na preservação e revitalização dos rios navegáveis do Brasil. A iniciativa inclui ações como dragagem, construção de rampas de acesso e plantio de árvores nativas para conter a degradação das margens fluviais. João Leão destaca que, além de modernizar a infraestrutura fluvial, a proposta visa reativar o transporte nos rios, fortalecendo o desenvolvimento econômico das comunidades que vivem em suas margens. O congressista afirma que o Brasil não aproveita o potencial de seus rios, principalmente o do São Francisco. Ora, nós temos mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis no Brasil. E, no entanto, a gente não utiliza isso. Você vê nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo, é você se aproveitando dos seus rios navegáveis. E no Brasil, a navegabilidade está praticamente zero. O Rio São Francisco, por exemplo, não tem nenhuma navegabilidade hoje. O que é que eu quero? Eu quero botar o Rio São Francisco nos eixos. Trabalho. O projeto de Ismael, do PSD de Santa Catarina, inclui os acompanhantes de estudantes da educação especial entre os profissionais pagos com recursos do Fundeb. O parlamentar argumenta que a categoria é essencial para o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Sabemos que a inclusão é um direito, mas para que ela seja efetiva, precisamos garantir as condições necessárias. Isso significa disponibilizar recursos humanos e materiais que assegure que nenhum estudante seja deixado para trás. O projeto não é apenas sobre educação, é sobre dignidade, respeito, é sobre garantir que cada criança ou adolescente, independente de suas limitações, tenha acesso ao ensino público de qualidade com suporte adequado para desenvolver todo o seu potencial. Segundo Ismael, ao ampliar o alcance do Fundeb, a iniciativa reforça o compromisso do Estado de garantir uma educação pública de qualidade e inclusiva. Se aprovada pelas comissões, a proposta será encaminhada ao Senado Federal. Educação. É de autoria de Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, projeto que assegura o direito das famílias de educar seus filhos em casa, desde que cumpram requisitos legais. O deputado observa que a medida oferece uma alternativa às famílias preocupadas com a ideologização e a erotização precoce nas escolas. Por que pais educados, dedicados, não podem ensinar os seus filhos para que eles possam chegar às universidades com tranquilidade, sem discriminação de cor, raça, religião, nem nada? Nós estamos vendo hoje nas escolas, e eu não posso generalizar, uma ideologização terrível nas escolas, seja por um lado ou pelo outro. Ora, que esses pais, que são educadores competentes, possam fazer com que seus filhos estudem em casa, sendo até examinados anualmente ou semestralmente pelas escolas mais perto de suas residências. Na opinião de Lincoln Portela, o projeto dá a oportunidade às famílias de educarem seus filhos com valores próprios. A medida já foi aprovada na Câmara e aguarda deliberação no Senado. Agricultura. João Daniel, do PT de Sergipe,
discute os desafios enfrentados na implementação da reforma agrária, que, segundo ele, estão relacionados à resistência de setores conservadores e ao baixo orçamento destinado a órgãos do setor. Apesar disso, o deputado aponta avanços recentes, como o assentamento de famílias sergipanas. O parlamentar afirma ainda que a garantia de acesso à terra é crucial para produzir alimentos de qualidade e promover dignidade às populações mais pobres. João Daniel acredita que o governo deve intensificar os investimentos na reforma agrária nos próximos anos para impulsionar o setor agrícola e beneficiar a classe trabalhadora. O Brasil é um país que precisa fazer a reforma agrária. Ele é um projeto fundamental que todas as sociedades modernas do mundo realizaram. Nós temos ainda uma resistência muito grande de setores conservadores neste país. A reforma agrária é fundamental para a geração de emprego, para a produção de alimentos e para o desenvolvimento econômico e social da luta do povo brasileiro. Saúde. Rosângela Moro, do União de São Paulo, apresentou o projeto de lei que cria requisitos claros para regulamentar o acesso judicial à saúde. A deputada explica que a proposta visa proteger o direito ao tratamento médico, ampliar o acesso a medicamentos e corrigir lacunas na legislação. Rosângela Moro explica que a proposta foi elaborada em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, que, segundo ela, cria obstáculos ao acesso a terapias essenciais e prejudica pacientes em situação de urgência. Essa decisão do Supremo a gente vê com muita preocupação. Não havia uma lei até então dizendo quais eram os requisitos a serem cumpridos. Essa decisão do Supremo ela vem de um conjunto de construção jurisprudencial desde há muito tempo. E por isso eu apresentei esse projeto de lei para que fiquem estabelecidos esses requisitos na lei, porque a partir de então o Supremo pode sim mudar o seu entendimento. Se antes não tinha lei, foi uma construção jurisprudencial, uma vez aprovada essa lei, haverá a lei. Fernanda Pessoa, do União do Ceará, defende a proposta de ampliação do teste do pezinho para aumentar a triagem de 6 para 10 doenças. De acordo com a deputada, a ideia é detectar precocemente doenças graves, garantindo diagnósticos e tratamentos mais eficientes. A minha preocupação foi sempre com as nossas crianças. E detectar precocemente uma doença tem suma importância. Isso vai trazer o quê? Mais segurança para a mãe, mais segurança para o bebê. Então, se for precocemente detectado através do teste do pezinho, vai ser muito mais eficiente tomar aquele medicamento e principalmente começar os tratamentos. A parlamentar explica que o projeto também pretende assegurar que todos os pais tenham acesso ao teste e aos seus resultados, especialmente no interior do país. Segundo Fernanda Pessoa, só assim é possível assegurar tratamento multidisciplinar para as crianças desde os primeiros dias de vida. Esporte. A violência nos estádios de futebol é tema de projeto apresentado por Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo. A proposta cria uma lista unificada de pessoas envolvidas em episódios de violência que será gerida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A medida busca impedir a entrada de indivíduos com histórico de conflitos em eventos esportivos. Saulo Pedroso entende que iniciativas como esta são essenciais para proteger a realização dos eventos e fortalecer o esporte como atividade de entretenimento e desenvolvimento econômico. A ideia é que a gente possa proporcionar no ambiente esportivo de entretenimento um ambiente familiar, um ambiente onde as pessoas tenham segurança, poder participar do evento com tranquilidade, levando a sua família, tendo uma lista que vai então contemplar o nome das pessoas que estão proibidas de ter acesso, mais a tecnologia que é possível hoje nos estádios, fazendo reconhecimento facial, reconhecimento biométrico e esses equipamentos tendo a possibilidade de acessar esse banco de dados antecipadamente já no momento da aquisição do ingresso para impedir que essas pessoas tenham acesso aos eventos esportivos, sem dúvida nenhuma na nossa avaliação vai garantir uma tranquilidade e um melhor ambiente aí nos eventos esportivos no país. Cultura. A
Alfredinho, do PT de São Paulo, exalta o trabalho realizado pela Comissão de Cultura em 2024, principalmente pela valorização das expressões culturais periféricas do país. Segundo o congressista, o colegiado foi fundamental na discussão de projetos e homenagens às culturas locais. É uma comissão importantíssima porque depois da extinção do Ministério da Cultura pelo governo passado, o governo atual recriou o Ministério e também ampliou o orçamento desse Ministério. E nós tivemos a oportunidade aqui de discutir os vários projetos aqui da comissão, tivemos a oportunidade de fazer audiência pública. Então, é uma comissão importante aqui nessa casa e que ela traz o debate do dia a dia em relação às culturas periféricas, por exemplo. Muitas homenagens foram feitas, projetos apresentados, projetos de homenagem às cidades. Isso foi importante. Alfredinho espera que continue como membro da comissão em 2025 para ajudar no fortalecimento das pautas culturais. Ele acredita que o colegiado dá visibilidade às iniciativas locais, promove a inclusão e valoriza as diversas manifestações culturais do Brasil. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.